Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Desmistificando o papel do auditor no mercado de certificação. Eu sou Camila Pures, gerente comercial de certificação e treinamentos aqui no Bureau Veritas, e estou muito feliz em guiar aqui a nossa conversa hoje. O mercado de certificação desempenha um papel fundamental na credibilidade, confiabilidade e integridade das organizações. Hoje, nós vamos explorar como os auditores atuam neste cenário, os principais desafios que enfrentam, suas responsabilidades e os impactos dessa atividade no mercado e para as próprias organizações em que atuam. Tenho uma honra aqui de contar com um painel de convidados especiais para enriquecer a nossa discussão. Temos aqui o Carlos Taveira e o Ramon Aragão, que vão trazer aí a experiência prática de quem atua na linha de frente das auditorias, enfrentando os desafios diários e contribuindo para a credibilidade no mercado de trabalho. Temos também o Hugo e a Elisângela Moreira, que atuaram aí como auditores, depois migraram para os cargos de gerência no Bureau Veritas, com amplo conhecimento técnico e teórico, capazes de oferecer uma visão estratégica e consolidada sobre o papel do auditor. E para completar o time, a gente tem aqui a Caroline Gawa, a nossa gerente de operações na área de certificação, com 14 anos de atuação na área técnica e na qualificação de auditores. Traz uma visão aí consolidada do mercado e das melhores práticas. Juntos, esse time vai desmistificar os conceitos, discutir tendências, compartilhar experiências e esclarecer as dúvidas aqui da audiência, fortalecendo o entendimento sobre a importância do auditor no mercado de certificação. Durante a próxima hora, a gente vai aqui abrir um espaço para perguntas, mas no final vocês podem ir aí colocando no chat, desde as competências necessárias até as melhores práticas para garantir a credibilidade das auditorias. Para seguirmos com a agenda e manter a fluidez do evento, a câmera de vocês e o áudio vão estar aí desligados, fechadas durante a sessão, e aí vocês podem utilizar aí o botão no rodapé do Zoom para poder fazerem as perguntas, ok? Assim, a gente vai selecionar as questões de forma organizada e eficiente mais no final. Então, a gente vai começar aqui com as rodadas de perguntas da equipe do time que trouxemos aqui para vocês, beleza? A primeira pessoa que eu vou iniciar aqui o bate-papo é a Carol. Então, Carol, queria que você contasse para a gente hoje o que uma pessoa precisa fazer para se tornar um auditor de certificação. Oi, gente. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Camila. Eu Bom sou dia, Caroline Carol. Gawa, né? Eu sou gerente aqui da área de operações do Bureau Veritas. Fico muito feliz em participar dessa rodada. Bom, falando de qualificação de auditores, né, é bem importante a gente lembrar que o primeiro passo é fazer o curso do auditor líder. Então, é primordial, né? Então, para o auditor se tornar hoje, né, auditor líder ou auditor membro, né, entrar nesse processo de auditoria, é importante que ele faça o curso de auditor líder, é isso, né, dependendo da norma que ele deseja se qualificar. E que também que ele tenha aí experiência profissional nesse sistema de gestão. Então, quando a gente fala de qualidade, é importante que ele tenha experiência no setor de qualidade de empresas, de alguns setores específicos, e isso, né, vai ser a entrada aí dele no nosso organismo de certificação. E aí, após essa avaliação, né, desse pré-requisito mínimo, é feito um plano de qualificação. Então, como vai ser a jornada aqui dentro do Bureau Veritas para ele se tornar auditor líder? Né? Então, ele vai caminhar um pouquinho como observador, que é aquele status onde ele vai observar um auditor já mais sênior fazendo uma auditoria, depois ele vai conduzir auditorias como membro de equipe, né? Vai passar por algumas, onde a gente fala de avaliações, né, de campo e de relatórios, e depois vai fazer aí o trajeto de auditor líder. Tá? Então, basicamente é isso. E quando a gente fala de diversos setores de normas, né? Então, a gente fala de 9.000, 14, 45, né? 20, 27, outras normas aqui dentro do Bureau Veritas, todas têm mais ou menos o mesmo trajeto de qualificação. É isso. Ótimo, Carol. E aí, Taveira e Ramon, me digam aí, como é que está o mercado de trabalho hoje para os auditores que atuam com certificação? Vocês podem passar um pouquinho do panorama? Com certeza. Bom dia a todos. O mercado de certificação está em alta, o mercado está em expansão, mas principalmente para profissionais que estão se preocupando com a sua qualificação. Precisa expandir a qualificação que antigamente, 9001, qualidade,
era algo assim muito destacado no mercado. Hoje em dia já não é assim. E chegamos ao ponto em que as três normas, 9.001, 14.001 e 45.001, que são ligadas à qualidade, meio ambiente e saúde e segurança ocupacional, já estão ficando eh, não obsoletas, mas não estão ficando com o mesmo destaque no mercado que se tinha antes, porque muitas empresas estão já atingindo esse nível de qualificação. Ramon? Bom dia, pessoal. É bem por aí mesmo, viu, Taveira? Eu vejo uma crescente aí valorização aí das habilidades especializadas, né? Como você falou, a demanda crescente por profissionais ali de auditoria, principalmente banco de investimento, private equities, né? Buscam profissionais qualificados para fortalecer ali suas estruturas ali de governança, mitigar os riscos. Então, assim, tem várias frentes ali que eu vejo, não só de atuação de auditoria de terceira parte, né, mas auditorias internas, auditorias de segunda parte também, né. Fora isso, as competências técnicas aí muito bem corroboradas aí por Carol e por você, eu vejo também aqueles soft skills, né, que são importantes também, né, como habilidades comportamentais, um bom pensamento crítico, a parte de inteligência emocional, né? A comunicação muito boa também são importantes aí. Legal. E aí, para complementar um pouquinho, vou até sair um pouco do script, né? O Taveira trouxe aí a questão da 9, 14 e 45, mas existem aí uma gama e uma infinidade maior até de outros cursos, de outras qualificações de auditor líder. Então, hoje, você tem um auditor líder ali para a parte de sustentabilidade, você tem um auditor líder ali focado em eficiência energética, que é a ISO 50001, você tem ou de gestão de ativos. Então, assim, tem muito ainda a questão da qualidade, saúde, meio ambiente, e há também uma diversidade, uma diversificação também dessas categorias por conta também de uma questão de mercado, né? Então, as empresas hoje elas também passam a olhar para outras direções. E agora, Elis, me conte aí um pouquinho da sua trajetória, tá? Qual foi o momento mais marcante e desafiador na sua carreira como auditora? Olá, pessoal, bom dia a todos aqui presentes. Bom, a minha experiência, né, como auditora, ela é curta, assim, comparada com alguns dos meus colegas aqui, mas o momento mais marcante foi realizar minha primeira auditoria solo, né? Então, estava ansiosa, nervosa e, ao mesmo tempo, estava confiante, tinha me preparado para aquilo, claro, né? Mas o principal ali era não deixar o cliente perceber que eu era uma novata, né, para que isso não atrapalhasse ali o rodamento da auditoria, não houvesse questionamentos, dúvidas, né, com relação à minha postura, os meus apontamentos, né. Então, acho que esse ali foi o mais marcante mesmo, assim, a primeira auditoria, a hora que eu fui lá como líder, sozinha, não tinha um segundo auditor, não tinha um observador ali comigo, foi o momento mais marcante. Com relação ao desafio da carreira como auditora, foi conciliar a agenda intensa de auditorias, faz mala, desfaz mala, tá hoje aqui, tá hoje ali, e é com a rotina, né, rotina pessoal, rotina de casa, com o filho, né, mesmo tendo uma rede de apoio, essa conciliação de agenda, com certeza, assim, foi o mais desafiador para mim. Desafiador, Elis, e você traz isso, e também é legal porque também lhe dá certa flexibilidade, né? Então, hoje, quando Sim, você assume uma posição aí e você assume um cargo aí de auditor líder por uma certificadora, você também tem controle sobre a sua agenda. Então, isso exato. permite também para quem está buscando É, uma flexibilidade na atuação, de você mesmo administrar, ó, eu quero só fazer auditorias em X semanas, as outras eu vou cuidar isso, de outras questões. Então, é é, uma profissão que lhe permite também certa flexibilidade. Isso é bem legal e é. positivo. É verdade, Caio, você trazendo isso, inclusive, ao tempo a época que eu fiz auditoria, lá,
3 anos e meio ali que eu fiz auditoria, eu ainda tinha uma atividade interna, né? Então, também eu fazia a parte de gestão de marketing na empresa que eu trabalhava. Então, conciliar isso também, e também realmente, assim, ó, vou auditar uma semana seguida, eu vou ficar uma semana no escritório. Ah, ok, depois mais uma semana em campo, né? Então, essa flexibilidade, essa é a parte boa, mas a gestão dessa flexibilidade também é complicadinha de fazer. É. Então, agora eu tenho uma pergunta aqui para todo mundo, tá? Como foi o percurso profissional de cada um de vocês, tá? E o que foi que motivou vocês na área de auditoria de certificação? Então, a Elis já vai começar, porque você já está falando, Elis. Fala aí para a gente um pouquinho. Já estava com o microfone aberto, né? Bom, eu iniciei a minha trajetória ali com o curso de auditor interno e para atender a necessidade da certificadora que eu trabalhava, né? Então, tinha uma atividade ali da operação, e aí eu fui fazer para fazer auditoria interna. Aí, depois, alguns anos, eu fui fazer o curso de auditor líder, para aprimorar também, pensando internamente, era mais para agregar mesmo a questão de como fazer a minha atividade, atender o cliente, entender ali na prática, porque uma coisa, né, pensando aqui como operação, ou pensando como comercial, como que o cliente passa. E aí eu iria ter a noção da prática mesmo, ele ser auditado, né, as perguntas, o contexto ali da auditoria. Então, depois eu fui fazer o curso de auditor líder para isso, e aí eu falei, não, eu quero isso aqui também, quero auditar também. Aí eu fiquei encantada ali com a auditoria externa e aí decidi ir para campo. Então, foi por isso aí que eu fui fazer auditoria. E te motivou, né? Legal. Quem é que vai se habilitar agora? Bom, Eu vou escolher. aproveitar aqui. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Eu sou o Hugo, gerente de operações da parte de treinamento e educação corporativa. Eu já vinha trabalhando na indústria já há 10 anos, né? Então, eu trabalhava no meu último cargo praticamente como coordenador de qualidade e meio ambiente. E tinha um consultor que a gente contratava, que ele trabalhava também no Bureau Veritas. Então, eu estava querendo fazer uma mudança de carreira, uma transição de carreira na época. Ele comentou que existia oportunidade no Bureau Veritas, né, e aí ele colocou em contato com o pessoal da área de certificação, né, lá em 2010, então faz bastante tempo, falando que, ó, tem uma pessoa interessada, tal, levou o meu currículo, tudo. O pessoal se interessou por minha experiência aqui já de 10 anos no mercado automotivo, então, tanto em qualidade, meio ambiente e saúde e segurança, né, com essa experiência, sempre na parte de sistema de gestão. E aí foi onde eu optei, né, eu já estava buscando essa transição de carreira, eu optei aí trabalhar, né, junto com o Bureau Veritas, atuando especificamente no começo como auditor, né, auditor de sistema de gestão das 3 normas, e depois, né, fui trabalhando também como consultor, instrutor para outros treinamentos, né, isso ao longo aí da carreira que eu tenho no Bureau desde 2010. Então, esse foi aí o principal percurso, né? Também na época, e eu acho que muita gente que também é jovem, né, se encanta com a questão da auditoria, e é bom porque, assim, você conhece diversas empresas, né? Então, em um ano de auditoria, né, depois que você passa pelo processo lá de qualificação, junto que nem a Carol comentou, né? Em um ano de auditoria, você visita tanta empresa, tanto processo, né, que às vezes é como se você tivesse 10 anos na indústria, né, porque você é exposto a diferentes processos. Claro, todos os processos sempre são voltados com as suas especializações, né, na minha sempre foi mais área de mecânica, né, tem o pessoal de elétrica, químico, petroquímico, mas mesmo assim, você vê diversos processos, lida com diversas pessoas, então essas questões que o Ramon colocou também de soft skills é importante, né, para você lidar com as pessoas, então isso faz com que desenvolva você nesses pontos, né, de ter que argumentar, discutir, né, contra-argumentar, apresentar os pontos, explicar os pontos, né, então isso também acaba sendo uma ótima oportunidade, como se fosse um MBA na vida real, né, porque você é exposto realmente a grandes experiências, tanto técnicas, né, de conhecer processos, tudo, quanto comportamentais, de melhorar todas as soft skills necessárias aí que a gente aprende lá no curso de Auditor Líder, né, na 19.011, você tem que realmente colocar em prática. Ah, legal. Muito bom.
Bom, pegando o gancho, então, aí que o Hugo falou, lembrou muito o meu contato inicial aí. A minha história com o BV começou lá por volta de 2010. Ontem eu estava relembrando alguns fatos, né, por conta daquele programa de 197 anos, né, que está acontecendo aqui no BV, eu relembrando um pouco da minha história, né, com o Pouquinho, BV. E né? aí, Pouquinho, né, Ramon? 197 anos é muito pouco. pois é, começou lá em 2010, foi o meu primeiro contato. Eu fiz esse contato como cliente, né, para contratar para o processo de certificação das ISOs na empresa que eu trabalhava, e aí foi nesse período que eu entendi melhor a atmosfera da auditoria, acompanhei de perto ali o trabalho do auditor, né, vislumbrei ali uma possibilidade de carreira, né, e como o Hugo falou, é, mesclou um pouco com da minha característica de gostar de aprender um pouco ali todo dia, né, e aí eu vislumbrei isso como carreira. Pô, eu posso ter a oportunidade de conhecer diversos processos, né? Ser desafiado em diversos projetos diferentes, e aquilo ali me deixou um pouco empolgado ali. Tinha também, aquele período era um período de, como que eu posso falar assim, um glamour ali, né? Na atmosfera do auditor, assim, aquela autoridade, né? E isso me chamou bastante atenção. Mas aí, ao longo desses anos, eu tentei algumas candidaturas aqui no BV, sem sucesso, né? Mas como todo bom perfil de auditor, precisa ser bastante resiliente. Continuei buscando ali, né? Como a Carol falou no início, a experiência necessária, né? E também os cursos necessários, a capacitação necessária, né? Então, nesses contatos que eu tinha com os auditores, eu perguntava: o que que você está fazendo? Quais são os cursos necessários para ingressar à área, né? No almoço ali com o auditor, eu meio que interrogava ele ali, né, para entender como que funcionava. E aí busquei os cursos de auditor líder, né, nas três ISOs, né? Na época fazia o papel do RD, hoje não tem mais essa nomenclatura, né, na ISO, né, mas era o representante da direção. Então, planejava ali as auditorias internas, né, fazia todo o papel de estratégia, comecei a fazer a auditoria de fornecedor. Então, fui criando ali a experiência necessária para quando houvesse uma oportunidade, eu, eu agarrasse a oportunidade. Aí foi isso que aconteceu. Em 2017, eu tive uma oportunidade numa outra empresa de consultoria a iniciar nesse mundo de auditorias, né? Legal, legal. Bom, aproveitando, como engenheiro eletricista, com ênfase na área de eletrônica, eu comecei a trabalhar numa empresa que fabricava equipamentos de controle para usina petroquímica e usina hidrelétrica. E eu fui colocado como coordenador de um dos projetos para fornecer o equipamento para Itaipu. E eles exigiam muito dos que hoje entendemos como requisitos da 9001. Já fazia parte do contrato. E mais para frente, pediram que eu assumisse o departamento de qualidade da empresa, porque precisava desenvolver essas atividades, buscar uma certificação, não só porque alguns clientes exigiam, mas também porque o mercado já estava pedindo. E eu comecei esse trabalho, primeiro contato com 9001, qualidade, e depois eu fui evoluindo para acrescentar 14.001, 45.001, e agora nesses últimos anos entraram 27.001, 27.701, 50.001, que é a eficiência energética, que no mercado de hoje muitas empresas já estão vendo essa exigência, esse pedido do mercado para entrar com uma certificação, 55.001 e outras. E com isso a minha carreira foi cada vez mais migrando e eu estou há 19 anos no Bureau Veritas. Nossa, que legal. Parabéns pela sua trajetória, viu, Carlos? Eu vou falar um pouquinho Obrigado. de mim, então, sobre isso também, né? Eu vim do outro lado, né? Então, assim, eu fui, na verdade, minha experiência foi na parte de qualidade, né? Voltada em laboratórios, então eu era auditada, né? Então eu tinha uma outra visão, né, do que era auditoria. E realmente, assim, foi bem o que o Ramon falou, né? Acho que quando a gente
acompanha a auditoria, a gente realmente avalia que, poxa, é um processo que agrega muito para a empresa. Né? A empresa se prepara muito, né? A gente fala o ano inteiro, porque geralmente as avaliações são anuais. Então, ela se prepara o ano inteiro, né, para realmente receber a auditoria. Então, é bem importante Então, eu me apaixonei por esse mundo, e aí tive uma oportunidade em 2010 e vim trabalhar na área técnica do Bureau Veritas, que foi onde realmente eu fui aprender sobre as normas. Então, né, isso aqui a gente como organismo é um pouquinho diferente, a gente também é auditado, né, porque os organismos são acreditados. Então, é muito importante que a gente conheça as normas para poder também responder às auditorias, né? Então, foi muito importante para eu também me qualificar para entender o que o Bureau Veritas faz aí em diferentes produtos. Então, na área florestal, na área de alimentos, quando a gente fala também de certificação, em outros tipos de serviço também, quando a gente fala de auditorias customizadas, quando a gente fala de auditorias de fornecedores. Então, a gente não fala só do universo de certificação de terceira parte, né? O Bureau Veritas hoje, ele desempenha outros produtos também no mundo da certificação. E isso, para mim, foi apaixonante, né? Entrar nesse mundo da certificação e entender que realmente a gente consegue trabalhar diferentes produtos numa empresa, né? Independente do escopo da empresa, né? Independente do serviço que ela presta, do produto que ela, né, que ela gera. Então, isso para mim foi muito legal. Então, hoje eu falo, né? Trabalhar com sistema de gestão e com certificação, não é a gente não ficar mais preso só no ISO 9001 como era antigamente. Então, hoje a gente tem uma expansão de produtos, né, e serviços que hoje a gente consegue fornecer para os nossos clientes. É bem legal, Carol. Ouvindo vocês todos falarem aí, vem um pouquinho do tema do que é o nosso bate-papo aqui, desmistificar um pouco da atuação do papel do auditor no mercado. Vocês observam que todos vocês, teve experiência em auditoria quando foi auditado, alguns de vocês foram os auditores, alguns de vocês ali foram as pessoas chaves no processo de implantação ali na fase de consultoria. Então, quando o profissional ele busca essa qualificação e a formação para ser um auditor líder, ele pode atuar em várias frentes, seja num organismo de certificação para auditar, seja numa empresa de consultoria para apoiar, para fazer a implantação, seja ali num processo até de instrução, né, de ser um instrutor para passar esse conteúdo para novas pessoas que estão ali buscando o conhecimento. Então, é uma profissão, é uma área de atuação muito dinâmica, né? E que a pessoa pode aí transitar por vários vieses aí, né? E aí vou continuar com a Carol, tá, Cá? Com a sua experiência aí na área técnica, quais são as habilidades essenciais que um auditor deve desenvolver para se destacar e garantir a credibilidade nas avaliações? Eu acho que hoje, assim, é muito importante, eu falo assim, até para o desempenho, né, do auditor em relação à atualização. Então, realmente se manter atualizado, né? E quando a gente fala, não é falar só em normas, né, em textos normativos, mas também em legislação. Então, é bem importante também a gente entender, enxergar o mercado, né? Como que o mercado está desenvolvendo hoje? O que que as empresas estão buscando? Isso é importante para o auditor, porque o auditor vai estar no cliente. Então, o cliente vai fazer alguns questionamentos para o auditor também. Então, é sempre importante se manter atualizado. Então, acho que isso é um ponto aí principal em relação a isso, né? E quando a gente fala também, o Ramon falou um pouquinho sobre isso também, mas eu acho que soft skills é um item muito importante. A gente não falava isso, né? Quando a gente fala lá nos primórdios da certificação, a gente falava muito em hard skills, né? Em você se qualificar na norma X, você ter os treinamentos da ANR. Então, basicamente, todos os auditores, os primeiros auditores eram auditores técnicos, né? Eram pessoas muito técnicas, que não trabalhavam muito a parte de comunicação. Hoje não. Hoje é muito importante que os auditores trabalhem a parte de comunicação assertiva, uma comunicação clara, um relatório realmente assim, declarando, né, relatando o que houve na empresa de uma forma clara, para que o cliente entenda, né, que aquilo é o produto final, né, dele também, o relatório. Então, ele precisa entender o que aconteceu durante a auditoria. Então, isso agrega muito valor para as empresas. Então, é muito importante hoje, realmente, acho que a parte de comunicação é um item primordial para os auditores. Realmente, Carol. Agora eu vou perguntar aqui para o Hugo e para a Elis. Como as suas experiências anteriores aí na área operacional influenciaram na atuação hoje, né? Quais aprendizados foram aí mais valiosos nessa jornada de vocês? Posso primeiro, ok? Pode, né? Primeiras damas. Primeiras damas. Por gentileza. Tá, com a minha experiência, né, na área operacional, aí combinada com a atuação da auditoria, com certeza é o que molda significativamente aí a minha performance atual.
Então, né, a minha experiência com auditoria, é isso, eu acho que essa questão nesse sentido, né, essa parte aí da influência. Hoje eu atuando aí no setor comercial aí os últimos 20 anos na área comercial, então tem aqui uma visão estratégica e abrangente, né, porque eu consigo compreender claramente qual é o impacto da minha atitude, das minhas decisões, e o que eu faço dentro do escritório, dentro do BV, por exemplo, nas minhas atividades, que vão refletir no cliente. E aí eu consigo ter essa visão pelo lado do cliente também. Então, acho que essa influência ali, né, da minha atuação dentro da empresa para o que eu tenho hoje aqui na atividade. Bom, também dizendo um pouco da questão da experiência anterior, né? Um dos pontos que nem o Ramon colocou, né, a questão da resiliência, né, é importante isso trabalhando toda a parte da gerência de operações. Então, a questão também de você buscar as informações, que nem a Carolina Egal comentou, né, de se atualizar das informações, porque muitas vezes você não tem, eh, como pode dizer, obviamente, na função você não tem ninguém pegando na sua mão, né, e te dizendo o que você tem que fazer, né? Então você tem que desenvolver essa função da operação, fazer a operação continuar rodando da melhor forma, né, com um ótimo desempenho, um ótimo atendimento ao cliente, e nisso você, com a visão estratégica, né, com a visão de processo, que isso é muito importante ter auditor, né, não, como a Carol comentou, né, não ter uma visão apenas técnica, né, ela da operação, mas também tem que ter hoje um auditor líder, né, você tem que ter essa visão estratégica, você tem que ter essa visão de processo, essa visão de riscos, né, que é o que a gente já vê hoje nas novas versões das normas, né. Então isso faz um link direto, né? Porque isso é importante quando você desempenha o papel de auditor, é importante você, é essencial, na verdade, né? Não só é importante, mas é essencial que você cobre isso, né? E avalie isso dentro das empresas, né? E aí depois isso acaba se tornando intrínseco para você, quando você está trabalhando dentro de uma área de operações, como o meu caso, que isso já se torna parte do seu dia a dia qual que é o impacto da minha operação na questão estratégica do Bureau Veritas, né? Como é que eu posso melhorar os processos aqui? Como é que eu interajo os meus processos de operação com os meus processos comerciais, com os meus processos financeiros? Então, são conhecimentos aí que você traz, né, pela devida experiência, que eles são eh, extremamente replicáveis, né, dentro hoje na função hoje na qual eu atuo como gerente de operações. Ah, legal, Hugo. E muito também do entendimento da expectativa do cliente, né? Porque você já Sim, teve na ponta, todos vocês. Então, sim, entender ali qual a expectativa daquele cliente, se adaptar, porque a gente sabe que tem N perfis de empresas, N sim. perfis de culturas, de gestão empresarial, e o que o auditor também tem que estar preparado ali para esse tipo de atuação, né? E quando você conhece diversos processos também, quando você às vezes consegue entender, como você bem colocou, Camila, entender melhor como é que é o processo, né, mais ou menos do cliente, né? Então, quando você vai desde uma mineração até uma petroquímica, né, desde uma fábrica de alimentos até às vezes uma empresa de resseguro, né, você consegue entender um pouco do ambiente da empresa, que é quando eles, né, vêm com alguma demanda específica, você entende melhor e fala, ó, acho que vocês têm alguns pontos que a gente pode melhorar isso aqui para vocês, e a empresa, ela se sente muito mais acolhida, já vindo com esse background, né, esse conhecimento Verdade. prévio de muitas empresas. É isso, Verdade. isso que o Hugo falou é muito importante. Só para corroborar aqui, Camila, a boa leitura do cliente é fundamental, porque isso traz um pouco do tema principal, né? Desmitificar aqui o papel do auditor, né? Porque você demonstra para o seu cliente a capacidade de um valor consultivo ali nesse processo de auditoria, sem comprometer ali com a imparcialidade do todo o processo de auditoria, né? E isso gera uma cultura nova dentro da empresa, né? Não é aquela cultura daquela visão antiga, né, de que é uma fiscalização, um processo punitivo, né? Às vezes algumas empresas ainda têm um pouco dessa visão antiga, né? Que o auditor é aquele cara velhinho de óculos ali, paletó, que vai lá canetar, mas não é isso. A gente está gerando um valor consultivo ali, na verdade, né? Que agregue valor, né? E E que isso, isso traga isso é robustez ao muito sistema.
Exato. Isso vai muito de uma boa leitura do cliente, isso é fundamental. Com Perfeito. certeza. Precisa conhecer o cliente e o negócio do cliente e o mercado do cliente, porque, como já foi dito aqui, é uma avaliação que envolve o risco. E o entendimento desse conjunto todo é crucial para você agregar positivamente numa auditoria. Exato. Legal, gente. Então, vocês dois últimos aí, a pergunta próxima é para vocês dois, Taveira e Ramon. Me digam aí quais os desafios mais comuns que vocês enfrentaram na prática durante as auditorias e como vocês os superaram. Difícil, hein? É um São muitos pouquinho, desafios. com Taveira, certeza, um começa aí, pouquinho. Taveira, por favor. Ok. Realmente é um desafio, porque até mesmo definir o desafio já é um desafio. Numa auditoria, você tem dois polos, o auditor e o auditado. Do ponto de vista do auditor, nós temos exatamente o conhecimento sobre o cliente, o mercado, que é uma necessária atualização constante, como a Carol Linegal já falou. E nessa situação, você precisa ter atenção também à sua própria experiência, porque hoje você precisa contribuir positivamente na sua auditoria para demonstrar que aquilo tem um valor positivo e é real. A auditoria contribui positivamente para que a empresa possa buscar a sua melhoria e uma visão independente e externa é muito preciosa exatamente para que as informações fluam dentro dessa empresa sem os filtros naturais que ocorrem dentro dessa empresa. E do lado da empresa, eu diria que o grande desafio é vencer a sua resistência aos novos processos, às mudanças, que toda mudança causa algum tipo de desconforto, mas ela é benéfica constantemente. E a dificuldade de compreensão na totalidade de alguns requisitos, por causa exatamente da complexidade dos padrões. Hugo, Na verdade, é o Ramon. Perfeito, perfeito. Completando aí o que Taveira falou, eu acho que primeiro ponto é a questão da resistência mesmo. Ainda a gente percebe algumas empresas com resistência. Às vezes, dentro da própria empresa, em unidades diferentes, você percebe nível de cultura em relação ao processo de auditoria diferente, dentro da própria empresa, para você ver como é algo complexo, né, essa questão da cultura. Mas, Engajamento, assim, né, Ramon, também, né? Então, as equipes, as áreas precisam estar engajadas, né? Então, às vezes eu acredito, eu exatamente. não sou auditora, eu estou aqui, eu não tenho nem essa visão aí de vocês. Mas o que eu percebo muitas vezes é que, e a própria norma fala, né? Então, as pessoas precisam estar engajadas, né? Comprometidas, desde a ponta até a alta gestão, a liderança. Então, eu acho que encontrar esse engajamento também é um desafio durante a auditoria, né? Exatamente, Camila, esse é o ponto. E pegando, o Hugo falou uma coisa muito interessante ali na fala dele anterior, que é assim, ninguém vai pegar a sua mão, né, no processo de auditoria, independente de você ser auditor líder ou um auditor membro, né, ninguém vai pegar na sua mão. Então, você precisa ter um pouco de perfil de liderança ali, né, em você, né, porque você sabe qual é o trabalho que você precisa fazer, e aí linka com um desafio muito grande, que é a restrição do tempo. Eu acho que o tempo é muito valioso durante a auditoria, e a gente tem muito pouco tempo. Então, você precisa ter um bom planejamento, né? Entender qual é a priorização ali dos processos mais críticos que você precisa se aprofundar. E com a experiência, né, com um pouco de experiência, você vai conseguindo fazer uma escolha melhor das amostras que você vai fazer durante o período de auditoria, para você não perder esse tempo, que é muito valioso, né? Você vai conhecer o processo ali, lógico, você já tem um background, mas a restrição do tempo, para mim, é um desafio, né? E, de vez em quando, assim, né, algo que acontece, às vezes, ainda, é um pouco da falta de transparência ali, ou tentativa ali, por parte das empresas que estão sendo auditadas ali, de dificultar um pouco ali, né, Acesso a as informações ou algum tipo de evidências, nuances. acesso, isso a gente percebe, e assim, é uma estratégia importante, é você
procurar fontes de dados diferentes, né? Tentar fazer entrevistas em níveis hierárquicos também diferentes. Aí você vai confrontando os dados ali, vai azeitando, né? As informações, né? Eu vejo isso aí como um grande desafio também. Legal. E aí você e o Taveira aí também, vamos continuar. Como é que vocês enxergam aí? O mercado aí está cada vez mais exigente, né? A gente sabe disso, né? Então, como os auditores eles podem melhorar continuamente seus processos e também garantir a imparcialidade e a ética, que são pontos bem sensíveis aí durante um processo de auditoria, né? Ramon quer começar? Por favor, Tabeira, comece aí. Você Tranquilo. tem muito mais experiência no Fiz uma tema que eu. pergunta muito difícil. Vou completar aí. Olha, a melhoria contínua do processo de si mesmo passa indubitavelmente por sobre a sua atualização constante, não só de buscar novas normas para o seu currículo, seu conhecimento, como também de línguas estrangeiras, como Sim, também e principalmente hoje tecnologia. Aí, a inteligência artificial está batendo na nossa porta já verdade. com extrema força. Empresas já estão utilizando essa inteligência artificial para várias atividades internas e buscando outros tipos de melhoria interna. O auditor vai precisar entender isso E se adaptar, né, Taveira, com a essa toda a certeza do realidade. mundo. Ele precisa entender como funciona, quais são os limites. Inclusive, nós temos a norma 42.001, que é exatamente Isso, a inteligência artificial e como esse sistema de gestão, com inúmeras ramificações, entre elas a segurança da informação, que é a 27.001, e também LGPD, a Lei Geral de sim, Proteção de Dados, tanto brasileira quanto a europeia. Então, esse conjunto de elementos que se interligam, você precisa estar se atualizando constantemente. é verdade, é verdade. Perfeito, concordo com tudo aí, viu, Taveira? Eu acrescentaria, além da cibersegurança, nessa parte de proteção de dados, eu acho que é uma tendência realmente, né? A parte de sustentabilidade também, eu vejo muita integração aí com os temas relacionados ao ESG. Eu acho que de forma orgânica ali, cada vez mais o mercado vai estar integrado com esses temas e as normas ISO, que são os pilares, né, e já estão solidificadas ali no mercado, elas vão se integrar cada vez mais ali, né, com os temas relacionados ao ESG. Eu acredito também que a adaptação ali, pós-pandemia, com relação aos recursos digitais também, eu acho que não é só uma tendência, como uma realidade. Eu acho que a gente cada vez mais vai precisar se profissionalizar mais ali com esse processo para ter um bom resultado ali da auditoria, se manter, de certa forma, atualizado com as normas, como você falou, e também com relação à parte, volto a falar, né, os soft skills que eu acho que vai ser um diferencial ali com relação aos bons resultados ali. Vocês trouxeram aqui um pouquinho do que seria a minha próxima pergunta, que é bem relacionado aí ao futuro da profissão de auditor no mercado de certificação e quais as tendências, né? Então, a gente falou aqui um pouco da tendência relacionada à IA, inteligência artificial, a parte de sustentabilidade, quando a gente fala aí de áreas de atuação desse auditor. Então, a gente tem ali o básico, o que todo mundo conhece, basicamente, ali a 9, 14, 45, mas aí a gente traz também a questão da eficiência energética, da sustentabilidade, da inteligência artificial, do sistema de informação, que esse auditor aí, ele vai precisar se qualificar tanto tecnicamente ali, como um pouco também na sua área de atuação, né? Então, vocês meio que já responderam um pouquinho da minha segunda pergunta, da minha pergunta sequente. É que E não dá aí, para, diga, perdão, é que não dá para responder uma coisa só sem é, envolver as outras. É como as é, normas são, elas se falam, elas se interligam e envolvem outros elementos.
Sim, perfeito, Taveira. E você é exemplo disso, né? Então, assim, você começou ali com a 9, a 14, a 45, você migrou para 27, migrou para 55, para 50.001, agora a 42.001, não sei nem se você já está qualificado para auditar, mas possivelmente daqui a pouco você também vai auditar 40, a 42.001. Então, é isso, seguir o movimento, olhar o mercado, se atualizar, se qualificar para conseguir atender aí essa demanda, né? É bem isso. Com certeza. E aí, agora a minha próxima pergunta é para o Hugo. Hugo, qual a importância, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas dá uma reforçada para a gente na importância da formação contínua na carreira de auditor. Então, a gente já falou aqui da questão de atualização em outras normas, mas traz um pouquinho aqui da sua visão para a gente. Não, claro. O importante aí da formação contínua, né, não só apenas nas normas, né, mas a gente pode dizer que com o sistema normativo, né, é como um ecossistema, né, então você tem outras ferramentas, né, dentro do processo que você precisa ter total domínio de conhecimento, né. Então, desde tratativa de não conformidades, né, gestão de processos, gestão de risco na ISO 31000, saber sobre parte de governança, né, porque hoje muitas empresas também estão trazendo essa tendência junto com a ESG. Então, quanto mais você tiver no espectro, tanto de formação técnica, ou seja, dentro da sua área, as atualizações de norma, eu sou da área de alimentos, né, então eu tenho lá ISO 22, FSC, né, eu tenho outras ferramentas operacionais, né, outros conhecimentos operacionais que é necessário, porque as empresas, né, cada vez mais em busca da sua eficiência operacional, em busca da sua melhoria de estratégia, melhoria de fornecimento com o cliente, adota novas tecnologias, novas tendências dentro da organização, onde você no papel de auditor precisa ter esse amplo espectro de conhecimento para saber também o que perguntar, que é como o Ramon disse lá atrás, o tempo é muito precioso e o tempo é uma das coisas mais escassas durante um processo de avaliação, né? Então você tem que saber muito bem as perguntas assertivas que você tem que fazer. As E se você pessoas-chave, as pessoas né, chaves, Hugo? né? E se você não tem muito conhecimento, né? Se você ficou muitas vezes só limitado no conhecimento só normativo, não no conhecimento de processo, no conhecimento de outras ferramentas que existem, né? Que a empresa pode ter implementado, isso vai dificultar com que você tenha um conhecimento amplo, né, de saber quais perguntas fazer para a empresa e para quais níveis também fazer, né? Isso pensando numa questão técnica, né, de formação contínua, mas também pensando numa questão de soft skills, né, muitas vezes você também precisa ter, além dos conhecimentos de liderança, também tem os conhecimentos de apresentação, então, muitas vezes, você o pessoal aqui que às vezes você vai apresentar para uma equipe, numa reunião de fechamento, que eu já fiz já para 3 pessoas, para 2 pessoas, e às vezes você vai apresentar para uma reunião de fechamento para 300 pessoas, sendo num auditório com transmissão para outras 2 plantas lá, com toda a diretoria da empresa, tudo. Então, você também tem que ter habilidades, né, comportamentais para saber como fazer uma apresentação adequada, né, como também trazer isso para dentro de uma apresentação do PowerPoint, né, de uma forma sucinta, de uma forma que a informação seja extremamente importante aí para vai estar apresentando para a diretoria da empresa, né? Então a diretoria da empresa, ela também quer saber quais são os riscos, quais são os impactos que você identificou, né? Inclusive também os pontos bons, né? Os pontos fortes que a empresa tem comparado aí na sua experiência, né? Então a formação contínua você tem que tanto buscar na questão técnica, mas também buscar nas questões comportamentais, né? Melhorar cada vez mais também as questões comportamentais para conseguir agregar mais durante o processo de auditoria. Isso aí, Perfeito. Hugo, só um, desculpa, Camila, só um parêntese aqui para o que o Hugo falou, puxa muito o projeto atualmente que eu estou participando, né? É muito comum a gente ter reuniões com 50, 70 pessoas, né? E aí a gente fala, o auditor não é só não está ali só na posição de auditar, ele também é muito observado, né? Então, tudo que Sim. você apresenta ali, tem 50 pessoas ali pesquisando, né? O que você falou, se realmente faz sentido, se não faz, pesquisando a norma que você apresentou, o item da norma, fazendo a interpretação dela, e toda essa clareza aí e boa comunicação é fundamental, né?
Desculpa, Camila. Nada, ótimo, Ramon. E aí, a última pergunta para a gente fechar aqui, eu queria que cada um de vocês aí, para a gente concluir, dissessem aqui para a gente, para os novos auditores, né, aqueles que desejam se destacar na carreira, qual dica vocês dariam? Posso começar? Pode? Eu acho que, assim, hoje a dica que eu daria realmente é networking. Acho que hoje, para o Legal. auditor conseguir se destacar, é importante ele ter um networking, né? Porque hoje, na sua grande maioria, são empresas, né? São auditores subcontratados, né? Então, eu acredito que o network hoje vai trazer um benefício muito grande para a carreira dele como auditor. E uma outra, eu acho que um outro ponto bem importante realmente é desenvolver em relação à liderança, né? O Hugo falou um pouco sobre isso, porque não é uma skill fácil de ser desenvolvida, né? A gente sabe muito bem disso. Uma coisa é você fazer uma auditoria sozinho, né? Outra coisa é você fazer uma auditoria aonde você é responsável, né, pelo resultado final, né, que você vai entregar para o cliente, e você tem um time, às vezes, de 20 auditores, de 30 auditores que estão espalhados em diversos sites e até, gente, países também, quando a gente for falar. Então, hoje, você realmente, assim, o auditor que quer se desenvolver, quer crescer na carreira, é se desenvolver como líder realmente de um processo. Tá? Líder de auditoria, a gente fala de coordenador de uma equipe. Realmente, isso ele vai conseguir se destacar, e não são muitos que têm essa skill, tá? Então, essa é uma deixa aí que eu deixo para vocês. Legal, Carol. Muito bom. Eu Eu vou vou colocar com. aqui, Não, então. pode ir. Não, pode ir, Posso? Tá Lelis. bom. Não, fica à vontade. Não, obrigada. Eu vou, então, colocar aqui qual que seria aqui as dicas, né? Bem pegando ali um apontamento de todos, eu acho que é a questão da atualização, gente, precisa a atualização ser constante. A norma em si, ela não muda com muita frequência, né? A gente tem exemplos aí das ISOs aí que elas não têm uma mudança anual e tudo mais. Porém, a forma de auditar, ela muda o tempo todo. Perfeito. Ela muda de empresa para empresa, né? Muda de norma para norma. Então, essa questão, esse desenvolvimento mesmo, né, do soft skill aqui, que a gente já falou algumas vezes, eles são fundamentais, esse desenvolvimento, né? Porque há 10 anos atrás, por exemplo, não era um diferencial. Né, era muito mais cara crachá, né? Aquele checklist ali, né, na mão, é isso, tem isso, esse é o item, não sei o que. Hoje não, quando você vai auditar, você tem que falar o item e por quê, e fazer uma pergunta, né? A forma de abordar aquela pergunta naquele Convencer, né? tema. Trabalho de convencimento também, muitas Conhecimento, vezes. exatamente. Então, você tem que falar, saber fazer a pergunta, porque você também tem que ter uma linguagem não agressiva, que também é outro, né? Outro skill aí de desenvolvimento, e para isso você poder agregar ali durante a sua auditoria, assim como o Taveira trouxe a questão da evolução aí da inteligência artificial, que a gente está usando, as empresas estão usando aí nos seus processos. Então, como que a gente vai auditar um processo que hoje está sendo utilizado uma inteligência artificial se eu não estiver preparada, né? Como é que eu vou entender, inclusive, o processo daquele cliente que está usando uma IA para fazer alguma atividade, né? Que qualquer uma que seja. Então, realmente é atualização constante, assim. Legal. Eu complemento mesmo o que a Elis falou, a formação contínua, né? É muito importante. Não ter medo da tecnologia, que é o que também a Elis comentou, né? Às vezes você vai numa fábrica que hoje a fábrica inteira, né, a área operacional é robotizada, né? Então, como que quais as perguntas que você tem que fazer com o time de engenharia, de processo, né, com o time de preparadores que estão lá? Então você também tem que conhecer, né, trabalhar para conhecer essas novas tecnologias, seja inteligência artificial, seja automações de processo, para que você consiga entender, né, muito mais fácil que a empresa tem de tecnologia, né, e também saber quais as perguntas adequadas a fazer para que você consiga é, tanto que consiga evidenciar, né, a conformidade do processo, que isso é o trabalho do auditor, né, avaliar a conformidade dos processos, né, da gestão da empresa, e também, né, poder apontar aí caso, né, tenha desvios ou pontos aí que tenham ser melhorados, né, você tem embasamento suficiente para que você consiga fazer o apontamento, direcionamento adequado dentro da empresa, né. A questão de relacionamento, né, um pouco do que a Carol falou de networking, mas também
da questão do relacionamento, de como você comunicar isso com as pessoas, né? Comunicar isso que nem eles comentou, né? De não ter uma comunicação, ter uma comunicação não violenta, né? Então, de você fazer a comunicação adequada. Um pouco lá da outra pergunta que a Camila falou, né? É, em relação à parte de imparcialidade ética, né? Então, você sempre ser o mais profissional possível, né? Então, isso daí garante aí as bases, né, para você ter a questão da imparcialidade, a questão da ética, né? Então seja profissional, né? Saiba que você está realizando um trabalho, né, de agregar valor, mas você tem que saber os limites, né? Isso existem aí regras bem claras e definidas dos limites dentro de uma auditoria, e isso vai muito de encontro, né, com essas questões das soft skills, né? Então também de você posicionar a empresa, falar, olha, nesse caminho a gente não pode seguir, né? Então isso daqui foge, eu não sou consultor, né? Eu estou aqui na função, executando aqui uma função como avaliador, né? Como auditor. Então, são desenvolvimentos aí que todos os profissionais, né, têm que sempre buscar, e além das atualizações que são pertinentes, né, como o Taveira também já bem colocou, né, da 42001, inteligência artificial, que são sempre olhar lá na frente, né, as próximas tendências, né, e de preferência também, né, dentro do que é do seu espectro que você mais conhece, né. Se a gente hoje for falar no mundo automotivo, né? Hoje a gente já tem aí já um bom tempo carros elétricos, né? Então tem tecnologias específicas que os auditores que são voltados ao automotivo já têm que se atualizar, né? E, diferentemente aí também do pessoal de alimentos, né? Que eles têm outras tecnologias que o pessoal também tem que se atualizar. Então você focar um pouco também no que você está mais, a sua expertise de mercado, né? Auxiliará você a identificar quais as atualizações necessárias para aquele mercado que você está trabalhando. Legal, legal, Hugo. Mais alguém, gente, que vai contribuir? Acho que todos falaram? Não, né? Só completando o que o Hugo falou também, eu acho que o auditor moderno hoje, ele é mais que um verificador aí de conformidade, né? Ele se posiciona ali como um agente ali de transformação. E os profissionais que entenderem a melhor estratégia de representar isso nas empresas, tanto nas empresas que trabalham ou no cliente, né? Eles vão se destacar com certeza, né? E voltando a reforçar, né, a parte de digitalização das auditorias, né, os fortalecimentos ali dos temas que envolvem também o ESG, e a parte de inteligência emocional, empatia, escutativa, né, tem que ter bastante escutativa, não temos dois ouvidos à toa, né, tem uma escutativa ali, né, e ter uma boa didática ali para lidar com diversos perfis, né, de organização. A gente fala muito de inteligência emocional e todo mundo acha que tem inteligência emocional, né? Mas quando você vai para a prática é um pouco diferente, né? O Mike Tyson falava, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco no queixo, né? Então, assim, inteligência emocional é fundamental para lidar com diversos perfis, cliente, né? E tudo mais que ocorre dentro da auditoria. Camila, fica Oi. difícil eu inovar alguma coisa depois de É todo mundo ter verdade, falado. Taveira. Verdade. Então, você, repetitivo, o conhecimento do auditor aliado à habilidade interpessoal é fundamental. Não adianta ele saber muito e não conseguir transmitir. Não adianta ele saber transmitir se ele não tem o que transmitir. Então, os dois elementos têm que estar presentes no auditor, e como todos já falaram, isso é fundamental para o trabalho ser produtivo, proativo e buscar melhoria contínua. Legal. Legal, ótimo, gente. A gente está aqui chegando no final do encontro, foi muito gostoso, né? Eu acho que a gente teve muita troca, né? Um conhecimento rico, inspirador. Mas antes da gente responder algumas perguntas que vocês colocaram aí, eu tenho uma novidade para vocês. A gente está a poucos dias de uma semana promocional aqui do Bureau Veritas na área de treinamento e qualificação. Então, muitas das habilidades e conhecimentos e qualificações que a gente trouxe, que vocês estão perguntando também aí no chat, o Bureau Veritas ele tem uma infinidade de conteúdo, e aí muitas pessoas acham que o BV
A nossa parte de educação corporativa é muito voltada só para normas e não é, tá? Então a gente tem uma infinidade de qualificações voltadas para norma, ISO 9, 14, 45, todas essas, mas também voltada para liderança, equilíbrio emocional. Tudo isso que a gente falou aqui, a gente também tem ali um portfólio bem robusto relacionado não só a questões normativas, mas também um conteúdo bem mais robusto, que não sei se todos vocês sabem, tá? E aí a gente está nessa semana promocional, né? Então, em comemoração aos 197 aninhos do Bureau Veritas, só quase 2 séculos aí de atuação. E para celebrar esse marco, a gente vai antecipar o desconto para todos vocês que estiverem aqui com a gente, tá? Então, se vocês aí adquirirem qualquer curso, e a gente está com a promoção de até 40% de desconto, vocês vão ganhar um curso gratuito na modalidade EAD, que é o Poder da Alta Performance. Ou seja, um curso que não tem nada a ver com norma, mas é um curso de um conteúdo excelente aí para vocês iniciarem também uma qualificação, para vocês se qualificarem aí, tá? E aí, para isso, vocês escaneiam aí o QR Code, que está aí na tela de vocês, para fazer a inscrição, e aí vocês também vão receber essas informações por e-mail, junto com o cupom de desconto, tá bom? Eu vou pegar aqui algumas perguntas, eu acho que sou eu que pego, tá, gente? Então, eu estou um pouco confusa nessa parte, confesso a vocês. Mas vou olhar aqui no chat algumas perguntas e vocês, meu time, vocês vão ser responsáveis aí para responder, tá? Vou perguntar aqui para o Francisco, né? Além das normas 9, 14 e 45, qual ou quais outras certificações estão em alta? E essa projeção de alta e essa demanda de projeções em alta para auditorias, para os profissionais de auditoria. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas quem quiser aí, por favor, responder, responde aí. E aí ele coloca, além de possuir um certificado de auditor líder, quais as outras qualificações seriam desejadas, consideradas, para esse profissional ser atrativo e ingressar no mercado de certificação? Acho que a gente falou bastante sobre isso, mas se alguém quiser aí dar uma reforçada no conteúdo, fiquem à vontade. Eu vou falar um pouquinho sobre qualificação, então, tá, Ká? Tá. É bem importante, né? Além do treinamento, o candidato também precisa ter experiência profissional com o sistema de gestão, aonde ele está se habilitando, né? Então, por exemplo, né, se for a parte de 9, 14, 45, é importante que ele tenha conhecimento nesses setores para se qualificar como auditor, tá? Legal. E das Isso, outras e assim, normas, a mesma coisa. E assim, Carol, você que está aí bem à frente, você vai saber falar mais sobre isso do que eu. Então, assim, existem ali questões de qualificação e exigências do organismo de acreditação, então, seja ele Inmetro, UCAS, ANAB, o auditor ele precisa ter não só a experiência da norma, tá, gente? Ele precisa ter expertise e atuação naquele segmento ou naquele escopo do cliente. Né, para ser um auditor líder, ele pode acompanhar uma auditoria, por exemplo, minha formação é administração, e aí eu vou, como auditora membro, acompanhar uma auditoria me dá um exemplo aí, Carol, numa empresa, uma construtora. Eu posso ir como membro, mas jamais como líder, porque quem é o líder dessa auditoria tem que ser alguém que tenha expertise ali, uma engenharia civil, algo nesse sentido. Então, você pode ser tanto membro como auditor líder nesse processo de auditoria. É bem isso, né, Carol? Na verdade, assim, né, a equipe tem que ser composta por pessoas competentes, tá? Em relação ao escopo da auditoria do cliente. Então, na equipe, a gente precisa ter pessoas que são formadas, né? Todas precisam atender a norma que o cliente contratou, né, de certificação. Então, se é uma auditoria 9, é o primeiro cheque, Então, se a gente está com um contrato para executar uma auditoria de 9, 14, 45, os auditores todos que compõem a equipe precisam, né, ser formados, no mínimo, como auditores membros, né, nas normas. Então, todos precisam ter as normas, tá? E quando a gente fala de qualificação específica do escopo, a equipe como um todo precisa atender. Então, assim, o que a gente fala sobre isso? Que o auditor que vai executar, vai realizar a auditoria naquele escopo, quando a gente está falando de construção civil, ele vai auditar uma obra, né? A pessoa que for auditor tem realmente, que for auditar aquele processo, tem que ter conhecimento daquela execução. Tá? E quando a gente fala de setores específicos, cada setor tem um nível de risco, que a gente fala, tem um grau de risco. E para cada grau de risco é importante, tem uma questão de uma experiência vinculada. Então, quando a gente fala de alto risco, o auditor, além de ter uma formação específica, ele tem que ter uma experiência profissional, né, ligada àquele setor.
Então, aí quando a gente fala de algumas normas, cada norma tem um critério específico. E aí não é, né, o acreditador, né, não é, por exemplo, o Inmetro que tem essa exigência, tá? Existe o Bureau Veritas como um todo, né, global, existem procedimentos onde ele vincula a experiência profissional e formação para cada norma e para cada grau de risco de códigos. Legal, Carol. A gente está com bastante pergunta aqui, gente. E eu acho que a gente já está bem no limite do evento. Mas aí o que é que eu vou me comprometer com vocês, tá? A gente vai retornar a comunicação para vocês, de acordo com os dados que vocês colocaram na inscrição, e responder as perguntas. Tudo bem? E aí a gente segue, pode ser? Vamos seguir, então. Eu vou só agradecer, então, a nossa equipe aqui, o Taveira, o Ramon, a Elis, o Hugo e a Carol, por compartilhar aí todas as experiências e contribuir aí com a gente de forma valiosa. A discussão acho que foi muito enriquecedora, acho que tirou uma boa parte das dúvidas aí do nosso público. Volto a repetir, a gente vai avaliar todas as perguntas aqui e retornar para vocês, fiquem tranquilos. E aí eu agradeço também a todos vocês por terem estado aqui com a gente. Desejo a vocês um excelente dia, muito sucesso. Podem contar conosco, com o Bureau Veritas, tanto no que tange a jornada de qualificação de vocês, se tiverem dúvidas aí com relação a qual curso eu preciso iniciar. A gente tem todos os nossos canais aí no nosso site, nas nossas comunicações. Fiquem à vontade em entrar em contato conosco. E também, obviamente, certificações aí que vocês estão atuando em alguma empresa, também podem contar com o Bureau Veritas, tá bom? Bom dia para todos, gente. Obrigado, Tchau, pessoal. Bom tchau. dia. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada, Bom bom dia a dia. todos. Valeu, boa tarde.